Saudações, gente bonita. Em Goiás, 8 horas da manhã. Mestre Leider aqui falando. E vamos falar um pouco do Oriente Médio. Momento atual. Bom, começa pelo básico, né? Noutros tempos, as intervenções dos Estados Unidos, da OTAN, né? Reino Unido e tal, duravam anos de bombardeamento, dor, sofrimento, retórica. Aí eles fizeram um ataque contra o Iêmen, antes de ontem, que durou 20 minutos, cara. Foi uma presepada, foi durante a nossa live, pra vocês terem uma ideia, começamos a live. Ó, o ataque começou. Aí tá, 20 minutos depois acabou o ataque. Vai? Só isso? É. Um ataque de 20 minutos. Isso mostra a situação decrépita das Forças Armadas da OTAN. A situação militar decrépita da OTAN. A derrota da Ucrânia já é um fato que eles mesmos admitem. Já não tem o que discutir. Estão derrotados. E já até explicamos por que a federação não vence de vez. Porque não compensa, deixa sangrar. Quer dizer, armaram toda uma presepada, né? Como é que os Estados Unidos chamou aquilo? Guardiões da Prosperidade. Começa com esse nome ridículo. Ridículo. Guardiões da Prosperidade. Parece esses desenhos animados feitos para vender action figure, né? Tipo Ben 10, G.I. Joe, para quem é mais antigo, sabe? Parece nome de desenho animado de inspiração patriótica. O grupo de louvor crente. É isso, Guardiões da Prosperidade. Falaram que todo mundo, anunciaram os árabes antes de consultar, depois todos eles falaram, não vamos lutar contra um dos nossos. E aí ficou só a OTAN, né? Mas chamaram as Ilhas Seychelles para dar dizer, ó, tem um país africano participando. Tá, país com a população menor que a da minha cidade, mas tinha, né? Então tá. Enfim, no fim, foram Estados Unidos e Reino Unido passar vergonha por 20 minutos contra os Houthis. E o que eles conseguiram? Bom, os Houthis não estavam deixando nada com bandeira israelense, de propriedade de israelense, que transportasse mercadorias de israelense ou para israelenses, vindo de Israel, indo para Israel. Nada disso estava passando por Bab el-Mandeb, portanto pelo Suez. Aí o que o pessoal da OTAN conseguiu foi que a partir de agora nada dos Estados Unidos e do Reino Unido também vai passar. Então, só conseguiram piorar as coisas. Parabéns, né? Bidu. Parabéns. Conseguiram. Enfim. Uma vergonha dessa. Por que é uma vergonha? Sabe, é vergonhoso. Faz um ataquezinho de 20 minutos para dizer que a máquina da democracia, que os guardiões da prosperidade estão agindo contra os Houthis, apanha. Porque aí, a questão que eu me pergunto é por que só durou 20 minutos? Você que estava planejando um ataque de 20 minutos desde o começo? Não sei, cara, é difícil de ver, porque eles são horríveis em planejamento, né? São muito irrealistas. Eu acredito que eles encontraram algo que não estavam procurando, não estavam buscando, nós estávamos imaginando encontrar, e recuaram, pura e simplesmente. Ou receberam um telefonema de alguém falando, seus merda, continua que vocês vão ver o que nós vamos fazer. Sabe, um telefonema com vídeo, mostrando um botãozinho vermelho, mostrando umas coisas, um objeto cilíndrico de uns 10, 12 metros, algumas toneladas. Se vocês querem realmente brincar disso, não sei, a gente nunca vai ficar sabendo, né? Porque os russos não contam vantagem. Eles trabalham no mais absoluto segredo.
A China é 5 camadas abaixo do mais absoluto segredo. Bom, os iranianos não. Mas China e Rússia sim. Então, eu nunca vai saber o que aconteceu de verdade. Por que Szechuan. Isso aqui é como se fosse um tomatinho. E a reunião. É até docinho. É gostoso. A gente nunca vai saber de fato o que houve. Mas, para ter certeza se foi só vergonha, se foi humilhação, se foi derrota catastrófica. O que aconteceu? Não sabemos. Não temos a menor ideia. Mas algo aconteceu. O ataque ter durado só 20 minutos e os resultados serem muito piores do que a situação pretérita. Mas muito pior. Tava ruim, agora piorou. Então, pode dizer que a OTAN não conseguiu nada? Conseguiu piorar tudo. Isso mostra que o que está óbvio, né? O que a Ucrânia deixou óbvio. Que a coisa desandou, cara. Coisa desandou. Desandou mesmo. E agora o que os Estados Unidos vão fazer? O que eles sempre fizeram, inclusive para garantir o dólar. O dólar é a espinha dorsal da economia e da política e da geopolítica dos Estados Unidos. Eles garantiam o dólar, que os países usassem o dólar na base da intimidação. Não sendo capazes de vencer o Iêmen, eles vão intimidar quem? Enfim, a derrota na Ucrânia, que é um fato, cara, eles não estão conseguindo. Não tem mais dinheiro, não tem arma, não tem munição, não tem tecnologia, não tem engenharia. O fato do país não conseguir, cara, olha que loucura, operar os 400 minutos e meio em 3, porque não tem mais ninguém vivo que sabe como eles deixaram, de verdade, como eles deixaram todas as pessoas que sabiam operar aquelas armas nucleares morrerem antes de passar o conhecimento adiante, cara. Sabe, não é só um fracasso abissal da engenharia, da ciência, não, é um problema de planejamento, sabe? Você tem uma arma e não sabe utilizar. Todas as pessoas que sabiam morreram. E você simplesmente não sabe utilizar. Fala, cara, parou, né? Deu, peraí. Enfim. Cara, sem poder intimidar, sabe? Aí o caminho é o quê? O das sanções. As sanções funcionavam num contexto em que era o sistema SWIFT ou nada. Expulsar um país do sistema SWIFT era praticamente expulsar da comunidade humana. Só que agora russos e chineses têm alternativas ao SWIFT. Cara, é tanta indústria, olha só. Eu me espanto. Fede. Você olha pra frente, só vem dúvida. Mas ela não fede por causa dessas indústrias, né? Essas indústrias são secas. São as indústrias químicas do outro lado da cidade que faz ela feder. Isso é básica, só metal mecânica. Automobilística, esse trem. Bom, enfim. O ponto aqui é que nem sanções os Estados Unidos conseguem aplicar direito mais. Nem sanções. Certo? É por isso que a economia iraniana se recuperou, a economia russa está melhor do que antes. Antes da guerra, a Rússia era a segunda economia da Europa, hoje é a maior, passou a Alemanha. A Venezuela, antes da guerra, era a maior inflação da América do Sul, né? E tal, tá? Hoje é a Argentina. Então, quer dizer, cara, as sanções importam cada vez menos, porque cada vez menos se respeita elas. Na verdade, nem os Estados Unidos respeitam. Parece que eles importaram muitos milhões de barris de petróleo da Rússia com licenças especiais. Então eles falam muito inteiro, ó, não compra o petróleo da Rússia. E a Europa, a panaca, não compra, né? Deixa a economia ser destruída. Mas eles mesmos, vendo que precisam, compram. Isso é toda essa hipocrisia. Um dia cobraria o preço.
Mas esse preço só está sendo pago porque algumas nações tiveram coragem. O Irã, antes de qualquer outro, desde 1979. A Rússia, por necessidade. A China. E aí foi se espalhar. A África inteira, né? A África inteira. Em maior ou menor grau, claro, ainda tem as Costas do Marfim, as República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo é um caso que me espanta. É o país mais afetado pelo imperialismo americano e tem uma liderança congolesa, tema em apoiar os Estados Unidos. Enfim, né? Mas não vai durar muito. Certamente não vai. O mundo, tal como os Estados Unidos planejaram, está se acabando. Ainda vai aparecer alguns monstros, mas mais monstros ainda serão destruídos. Isso evidentemente é bom. Então até a próxima. Que é a questão do Equador. A questão do Equador é outro fato interessante. Aqui nós havíamos previsto expulsos da Ásia e em breve, no caminho rápido para a expulsão da Europa, aos Estados Unidos só restarão os países do continente americano. Então nós havíamos previsto, eles vão partir para cima da América. Certo? A Guatemala, cara, o candidato da oposição foi eleito e fizeram um golpe de Estado, não estão querendo entregar o poder para ele. Guatemala era governado por um extremista de direita, pró-Israel até a medula. Perdeu as eleições, claro, né? E agora o judiciário de lá, claro, não está querendo entregar o poder. Tivemos o caso da Argentina, em que a máquina de propaganda do Bannon e todo o esquema dos Estados Unidos operou para transformar um doente mental em alguém que livraria a Argentina do comunismo, né? Ignoraram completamente que todos os problemas da Argentina foram causados pelo Macri, pelo empréstimo de mais de 40 bilhões de dólares que ele pediu quando já tinha perdido as eleições, só para lascar o governo Fernandes. Os argentinos, sabendo disso, preferiram não, a culpa dos peronistas, a culpa do socialismo, a culpa do Estado. E agora estão catando comida em lixo. Parabéns, né? Parabéns aos jovens contra tudo que está aí, os revoltadinhos. Cada país tem um movimento passe livre que merece, né? Cada país tem os black blocs que merece, cada país tem o PSOL que merece, cada país tem o PCB que merece. Então tá, a Argentina com os deles, os jovens, contra tudo que está aqui revoltado, as jornadas. Parabéns, jovens. O que está na reta é o de vocês mesmo. Então, aprendam da pior maneira possível, né? E o Peru, né, golpe de Estado para derrubar o presidente legitimamente eleito. Colocou a vice Dina Boluarte, uma golpista, uma Temer de saias. E agora o Equador, com a ajuda dos indígenas, né, o movimento indígena verde, lá eles têm um Marino Silva, só que esse ainda tem voto. E na hora do pega pra capar entre o candidato correísta e o candidato banqueiro, que nem no Equador nasceu em Miami, a vida inteira estudou nos Estados Unidos, fez faculdade dos Estados Unidos, terminou os estudos nos Estados Unidos, quer dizer, cara, nem equatoriano é de verdade. Nasceu, elegeram ele, moleque, elegeram ele com apoio do Marino Silva de lá. Que é para isso que serve a quinta coluna, né? E agora o Equador está pagando. Para ter uma desculpa, aquele negócio da invasão da TV foi encenado, é o que tudo indica. Para ter uma desculpa para fechar o regime, acabar com qualquer chance de democracia. Agora é a tradicional arma dos Estados Unidos, a guerra às drogas. Já que essa guerra foi derrotada, né? Foi vencida na Colômbia, e curiosamente foi só tirar o governo pró-americano de lá que o problema acabou. Incrível, né? Incrível. Enquanto os Estados Unidos estavam apoiando a Colômbia na guerra contra as drogas, foram 40 anos de horror.
e iniquidade, miséria e perversão. Só o governo pró-Estados Unidos sair, num ano, já pronto, o país foi pacificado. O problema não era as Farc. O problema era os Estados Unidos. Aí migrou para o país vizinho, o Equador, né? E bandas mexicanas, porque também foi só o López Obrador entrar, que as coisas melhoraram demais na conta no México também. Agora, quanto tempo vai durar essa palhaçada no Equador? Não sabemos. A depender do planejamento e da inteligência deles, uns poucos anos. Acho que é o suficiente para a população aprender, né? Não confiar na direita, em crente, em militar e em americano. Seja como for, aos trancos e barrancos o mundo novo está nascendo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao mundo novo. Até.